Fala pessoal, aqui é o Masters mais uma vez e apesar desse cabelo todo bagunçado, eu resolvi gravar hoje porque nós temos um cronograma a seguir, né? Bom, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre como é a coloração de grã. É importante vocês saberem um pouco sobre como é essa coloração, já que ela é uma das mais importantes na área da bacteriologia. E eu vou lançar um vídeo sobre bacteriologia um pouquinho depois desse. Então é mesmo que vocês já conectam tudo. Bom, a coloração de grã foi inventada em 1884 por um médico dinamarquês chamado Hans Christian Håkansson. Sim, eu olhei no Google para ver como é que é a pronúncia do nome dele em dinamarquês. E esse Khan dinamarquês acabou se tornando o grã do nome coloração de grã. Essa coloração serve para diferenciar dois grandes grupos de bactérias, que são as gram-positivas e as gram-negativas. Sem essa diferenciação, haveria muitos problemas na hora de identificação de bactérias, já que outros tipos de testes, tanto gram-positivas como gram-negativas, acabam reagindo, então meio que confundiria. Então aqui eu vou explicar como é o passo a passo da coloração de grã e como é o seu princípio bioquímico. Lembrando que eu vou explicar a coloração da forma mais tradicional, ou seja, aquela que vem naqueles kits de coloração de grã que vem prontinhos. Vale ressaltar que além desses corantes que eu vou citar, alguns deles podem até ser substituídos, de acordo com como você vai fazer a coloração. Mas hoje eu vou explicar apenas os padronizados. Eu vou explicar primeiro o passo a passo e depois eu explico qual é o princípio por trás dele. Primeiramente, é necessário fazer um esfregaço da bactéria que você quer identificar. Você vai retirá-la da placa de Petri e vai esfregá-la em uma lâmina, com auxílio de um pouco de água destilada, para poder espalhar direitinho. É importante espalhar bem e não juntar a amostra demais, porque senão fica um emaranhado de bactérias que você não vai entender nada do que está acontecendo ali. Você espera dar uma secadinha, pode passar um pouquinho no fogo rapidamente para poder ajudar na secagem. Em seguida você vai adicionar o cristal violeta, que é o primeiro corante. Você adiciona sobre a placa o cristal violeta e deixa ele agindo durante mais ou menos 1 minuto. Logo depois você lava esse excesso de corante com água destilada. E depois adiciona o Lugol, que seria o mordente, né, o fixador. Deixa o Lugol lá por 1 minuto também. E depois mais um pouco de água destilada. Sim, toda vez que você adiciona um corante você tem que botar água para dar aquela lavagem geral. Em seguida vai adicionar o descorante, que na maioria dos kits é etanol, ou seja, um álcool. E por último você vai adicionar fucsina, que seria o segundo corante, ou contra-corante, como preferir. A fucsina você vai deixar por aproximadamente uns 30 segundos. Após isso você faz a lavagem e espera secar. Então pode observar ao microscópio. Dito esse procedimento, vamos revê-lo do ponto de vista bioquímico. Quando você adiciona o cristal violeta e logo depois do Lugol, acaba havendo uma interação entre os dois e formam um complexo no interior da célula da bactéria. Isso ocorre tanto nas gram-positivas quanto nas gram-negativas. Assim, ambas acabam sendo coradas pelo cristal violeta. Porém, quando é adicionado o descorante, ou seja, nesse caso o álcool, apenas as gram-positivas vão reter o cristal violeta e o Lugol. Isso porque as gram-positivas possuem uma camada de peptidoglicano muito mais espessa do que as gram-negativas. Então, quando o descorante é adicionado, uma parte da camada lipídica das gram-positivas acaba sendo ressecada. Então, isso acaba fechando os poros, tornando impossível que o corante consiga sair. Já as gram-negativas vão ter o cristal violeta retirado delas quando o descorante é adicionado. Isso também destrói a camada lipídica delas, mas nesse caso é justamente o que a gente quer. Pois imediatamente depois nós vamos adicionar a fucsina, que é o corante que vai acabar se fixando nas gram-negativas. E ele não se fixa nas gram-positivas porque os poros dela já estão fechados, então nada mais entra, nada mais sai. Uma vez que a coloração foi encerrada e a lâmina já está seca, já se pode observar ao microscópio. Então as gram-positivas vão ser visualizadas numa coloração violeta escuro, meio arroxeado. As gram-negativas vão ser vistas numa coloração avermelhada ou rosada. A intensidade das cores vai depender de quanto tempo aquela bactéria ficou exposta àquele corante. Se por acaso ficar meio irregular esse tempo, pode ficar meio confuso de se identificar, já que às vezes fica uma coloração muito mal feita e tipo, o cristal violeta fica muito clarinho e a fucsina fica muito escura, então você confunde quem é positivo e quem é negativo. Então é bom vocês verem direitinho na hora de adicionar o corante e o tempo que vai ficar. Claro, esse é um método padronizado, porque tem gente que pega simplesmente as lâminas e começa a mergulhar no cristal violeta, depois mergulha no Lugol, depois mergulha no álcool e mergulha na fucsina. Bom, assim, eu vejo alguns riscos em fazer dessa forma, mas tem gente que faz, né? Eu até que entendo que alguns locais eles têm pressa para poder fazer a coloração, porque tem muita amostra na rotina. Então vamos perdoar. Mas eu ensinei para vocês aqui o método tradicional padrão. E eu prefiro fazer desse jeito. A maioria das gram-positivas vão ser cocos, ou seja, elas possuem uma forma de bolinha. E a maioria das gram-negativas vão ser bacilos, ou seja, elas têm o formato de um bastãozinho.
Claro, as suas exceções. Também existem gram-negativos em forma de cocos e existem gram-positivos em forma de bacilos. Mas essa questão de cocos e bacilos e formato de bactérias eu vou deixar mais para o vídeo sobre bacteriologia especificamente. Bom pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha, deixa seu comentário, faça o que quiser aí. Continua acompanhando a gente, ainda tem mais vídeos essa semana, então fiquem ligados. Então um abraço a todos e até a próxima.